Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, e vamos fazer a leitura do texto do verso 1 até o verso 45. É uma leitura longa, mas ela se faz necessária para todos nós entendermos o contexto do texto. Amém? João 11, de 1 a 45. Pode ser a Almeida. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estiveste, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. E tendo crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava.
Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós oramos a Ti, porque Tu és o Deus de milagres, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa vida, Tu és a ressurreição e a vida, Tu és o grande eu sou. Somente em Ti nós confiamos, somente em Ti nós depositamos, Senhor, a nossa força. Senhor, nós não temos força nenhuma em nós mesmos, por isso que nós oramos a Ti, porque Tu nos dá força. Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença? Senhor, o que seria de nós sem a Tua pessoa? Nós não seríamos nada. Senhor, nós dependemos completamente de Ti. Por isso, Senhor, venha falar conosco. Senhor, faça-se presente. A Tua presença vale mais do que qualquer coisa, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és o bom pastor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, porque finais de semana após finais de semana, nós estamos a cada dia mais conhecendo o nosso Senhor. O Evangelho de João tem como seu principal objetivo nos mostrar que Jesus Cristo, de fato, Ele é Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. E semana após semana nós estamos vendo que de fato Jesus, Ele é Deus e Ele é Filho de Deus, porque Ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é o Deus de milagres e Ele executou um dos maiores milagres da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. No sábado passado, eu não estava, mas eu creio que os irmãos foram muito ajudados pelo irmão Marcelo, porque ele compartilhou conosco o capítulo 10 de João, onde Jesus se apresenta como bom pastor, como a porta das ovelhas, como aquele pastor que ama, que cuida, que se dedica às ovelhas, que tem a preocupação de alimentar as ovelhas, e que cada ovelha é importante para o seu rebanho, porque Jesus é aquele pastor que mesmo uma ovelha que se perca, Ele abandona as 99 para ir ao encontro de uma ovelha que se perde, porque há uma ligação sim entre nós e Cristo e entre os irmãos, e a nossa ligação é de espírito. O que nos traz a unidade é o Espírito Santo. E neste final de semana nós vamos falar do capítulo 11, que o tema é a ressurreição de Lázaro. Esse milagre de Jesus, a ressurreição de Lázaro, neste evangelho nos é apresentado 7 milagres. 7 o número perfeito. Assim como o Senhor utiliza 7 expressões eu sou, mesmo utilizada por Deus, aparecendo naquela sarça a Moisés. E este milagre realizado pelo Senhor foi o último milagre do Senhor em seu ministério. Foi realizado esse milagre uma semana antes da sua morte. O Senhor realiza esse milagre antes dele ser preso, antes dele ser julgado, antes dele ser condenado, antes dele ir à cruz. E como todo milagre do Senhor, assim como todo este evangelho e como toda a Bíblia, há grandes lições que eu e você precisamos aprender e mudar na nossa vida.
Na nossa vida, todos nós passamos por crises, por problemas, por frustrações, ficamos mal. E o fato de eu e você sermos filhos de Deus, o fato de eu e você sermos amados de Jesus, sermos amigos de Jesus, não nos poupa dos sofrimentos e das crises da vida que nos assolam. O texto lido nos mostra que Lázaro era amigo de Jesus, Jesus o amava e Lázaro ficou doente, Lázaro adoeceu. E há situações na nossa vida, há crises na nossa vida, que elas se intensificam. Lázaro não só ficou doente, mas o seu quadro clínico piorou. Lázaro não só ficou doente, mas Lázaro veio a óbito. Ele morreu. E muitas vezes nós passamos por sofrimentos, muitas vezes passamos por crises na nossa vida, e apesar de nós recorrermos a Cristo, nós orarmos a Deus, de nós buscarmos a pessoa correta, no tempo certo e na hora certa, muitas vezes os nossos pedidos, os nossos problemas, eles não são solucionados na hora em que eu e você queremos que eles sejam solucionados. Lázaro morreu, Lázaro adoeceu, e esses problemas, quando não são resolvidos na nossa vida, geram em nós uma grande frustração, gera em nós um grande sofrimento, gera em nós um grande desespero. Essa era a situação de Marta e de Maria. O desespero tomou conta, e Marta e Maria precisavam resolver dois grandes problemas. O primeiro grande problema que elas precisavam resolver era a doença de Lázaro, a sua enfermidade. O segundo grande problema que elas precisavam enfrentar era a ausência presente de Jesus. Elas mesmas citam: Jesus, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu gostaria que nós lêssemos o verso 3 até o verso 5. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Marta e Maria estavam preocupadas, estavam aflitas, angustiadas, e elas neste momento procuraram a ajuda de Jesus. Isso me faz perguntar para você essa noite: no momento de angústia, no momento de sofrimento, no momento que seus olhos não encontram a saída, quem você tem buscado ajuda? Você tem buscado a ajuda de Jesus? Você tem recorrido a Ele? Marta e Maria recorrem à ajuda a Jesus, porque Marta e Maria sabiam e tinham fé em Jesus, que Jesus era o único que poderia reverter aquele quadro adverso, aquele quadro negativo, aquela frustração, aquele desespero que tomava conta no peito das duas mulheres. Somente Jesus poderia reverter aquele quadro. Por isso elas tinham fé e recorreram a Jesus. Você tem fé que Jesus pode reverter todos os problemas da sua vida? Que Jesus pode mudar a sua vida a ponto de você olhar para Cristo e dar glórias a Deus porque o seu problema foi resolvido, não porque você é bom, mas porque foi Deus que executou na sua vida a resolução do problema? Mas reparem no verso 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Repare aqui no recado das duas,
elas enviaram um recado ao mensageiro, e o recado foi: Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. O recado aqui não foi: Senhor, aquele quem te ama está enfermo, mas aquele quem tu amas está enfermo. O que isso significa? Significa, irmãos, o seguinte: que quando nós amamos alguém, nós temos pressa em socorrer a pessoa amada. Quando você ama alguém, você é capaz de mudar a sua agenda, a sua rota, para ir de encontro à pessoa amada. Quantos de nós na nossa vida, talvez no seu trabalho, você tem a sua agenda, tem a sua rotina, e aí de repente você recebe uma ligação, talvez da sua esposa, talvez do seu marido, talvez do seu filho, de que talvez seu filho se acidentou na escola, que ele não está bem, ou de que sua esposa não está bem, ou de que seu marido não está bem. Só que você tem uma agenda, você tem um trabalho a ser feito, mas o fato de você receber essa notícia muitas vezes faz você mudar a sua rota. Você cancela todos os seus compromissos para socorrer o seu filho, a sua esposa ou o seu marido, porque você ama. Jesus mudou a sua agenda, Jesus foi ao encontro de Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas de que maneira foi feito isso? Como Jesus foi ao encontro de Lázaro? Como Jesus socorreu Marta e Maria? Vamos olhar o verso 6. As irmãs podem ler o verso 6 e os irmãos o verso 39, por favor. Talvez você esteja se perguntando: por que a demora de Jesus? Por que Jesus demorou 4 dias para socorrer, ir ao encontro? Talvez essa pergunta seja a pergunta da minha vida e da sua vida também. Por que Jesus demora para atender as minhas orações? Por que Jesus não entrega o milagre na minha vida se eu tenho pedido, se eu tenho clamado a Ele, mas esse milagre jamais chega na minha vida? Por que Jesus demora? Será que Ele me ama? Será que eu tenho algum problema? Porque às vezes Ele responde a resposta do meu vizinho, mas não responde a minha resposta. Talvez Marta e Maria também se perguntaram: por que Jesus, você está demorando? Eu já mandei o recado para você. Ou seja, nós já oramos a Deus, por que Ele não responde as nossas orações? Marta e Maria enviam um mensageiro. Elas estão em Betânia, e elas enviam um mensageiro até onde Jesus estava. Esse mensageiro chega com a mensagem: Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. Jesus recebe a mensagem e Jesus envia outra mensagem para o mensageiro: olha, avisa lá para Marta e Maria de que essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. E aí Jesus, ele ainda fica mais 2 dias ali onde ele estava. Ele ficou mais 2 dias ali. E aí, numa conversa com seus discípulos, ele fala para os seus discípulos: olha, arruma as coisas aí que a gente vai precisar voltar. A gente vai precisar socorrer nosso amigo Lázaro, porque ele está dormindo. Só que os discípulos não entendem. E aí os discípulos indagam o Senhor e falam: mas Senhor, se Lázaro está dormindo, ele está bem, ele está salvo, vamos ficar tranquilo. Só que Jesus percebe que eles não entendem, e o Senhor vai lá e fala: não, eu não estou falando de sono, de dormir, eu estou falando de morte. O nosso amigo Lázaro morreu, nós precisamos voltar e socorrê-lo. E aí os discípulos falam para o Senhor: mas Senhor, a situação lá está perigosa, não tem como a gente voltar. Lá o pessoal está te caçando, lá o pessoal quer te apedrejar. Aí Tomé,
chamado Dídimo, levanta e diz: olha, se for para a morte, nós vamos para a morte, então vamos voltar. Então o Senhor, ele recebe o recado no segundo dia. Aí o Senhor resolve ali com seus discípulos no terceiro dia e retorna. Mas há uma situação aqui que eu queria que você pensasse, se colocasse no lugar de Marta e de Maria. Quando esse mensageiro sai da casa de Marta e Maria, Lázaro estava enfermo. Quando ele chega até Jesus, Lázaro já morreu. De Betânia até onde o Senhor estava, era aproximadamente 32 quilômetros. Isso dava um dia de caminhada a pé, e eles só andavam a pé. Então, quando o mensageiro sai ao encontro de Jesus, Lázaro já está morto. O Senhor manda um recado: avisa lá que a doença não é para a morte, fica tranquilo, é para a glória de Deus. Então o mensageiro retorna. Quando o mensageiro retorna, já é segundo dia, e ele vem com o seguinte recado: ó, Marta, Maria, fica tranquila que não é para a morte não, tá? Para a glória de Deus. Opa, mas como assim? Meu irmão já está morto? Ele já morreu. E naquele dia, ainda para piorar, aquele que morria já era sepultado no mesmo dia. Então Lázaro não só estava morto, mas ele já estava sepultado. E aí, o que acontece? O Senhor ali, com seus discípulos, ele retorna e volta no quarto dia. Mas como deve ter ficado a cabeça de Marta e Maria? Como assim não é para a morte? Ele está morto, está sepultado. O que está acontecendo se não é para a morte? Será que como que nós ficaríamos nessa situação? Será que nós teríamos fé? Será que nós confiaríamos? Será que nós murmuraríamos? E aí o Senhor volta no quarto dia, e o Senhor vai ao encontro de Marta e de Maria. O Senhor vai ao encontro de Lázaro e ressuscita Lázaro. Mas como foi essa ressurreição? Como que se deu isso? Por que 4 dias? Por que tanto tempo de espera? Havia uma crença entre os judeus e os rabinos de que se um homem de Deus, um homem bom, um homem piedoso, ele orasse, e o poder da sua oração poderia curar, poderia ressuscitar qualquer morto até o terceiro dia. Eles criam isso, que até o terceiro dia, se um homem piedoso, se um homem bom orasse, a oração poderia curar, poderia ressuscitar um morto. Porém, poderia ser bom, poderia ser piedoso, se esse homem orasse após o terceiro dia, ou seja, do quarto dia em diante, não conseguiria curar e nem ressuscitar ninguém, a não ser que esse homem fosse Deus. Então Jesus, quando ele demora, na verdade ele não demora. Jesus, ele nunca demora, porque o tempo dele é infinitamente melhor do que o nosso tempo. Então quando Jesus chega ao quarto dia, Jesus ressuscita Lázaro, porque ele de fato é Deus, porque de fato ele é filho de Deus. E aí, queridos irmãos, quando Jesus ressuscita Lázaro, nós vemos este milagre, Jesus dando glória a Deus. Mas note que todos os milagres do Senhor, eles têm um fim, e esse fim é um fim pedagógico, é um fim de nos ensinar grandes lições. Jesus, ele curou um cego de nascença para mostrar que ele é a luz do mundo e ele é a luz da vida. Jesus multiplica pães e peixes para nos mostrar que ele é o pão da vida. Jesus ressuscita Lázaro para mostrar que ele é Deus e que ele é a ressurreição e ele é a vida, e que quem crê nele tem a vida eterna. Como não crer nesse Deus? Como não crer nesse Senhor? Os milagres do Senhor não têm um fim em si mesmo. Os milagres do Senhor,
eles sempre apontam para algo espiritual, para algo grandioso, para algo infinito, para algo maravilhoso, que é a sua glória. Mas vamos ler o verso 35. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. O que isso significa? Jesus chorou. O que nós entendemos disso? Jesus chorou. Jesus chora porque ele amava Lázaro. Lázaro tinha morrido, então Jesus chorou. Jesus também chora porque ao seu redor ele vê tantas pessoas chorando, e Jesus se comove. Jesus chora vendo as pessoas chorando. Isso quer dizer que Jesus, ele chora com seus sofrimentos também. Jesus entende o que eu e você passamos. Isso significa que o meu Deus e o seu Deus, ele tem sentimentos. Ele chora com você. Ele entende as suas dores. Ele entende cada sofrimento que você passa. Há um Deus, há um sumo sacerdote que está assentado à destra de Deus Pai. Ele é Deus e ele sabe o que é a dor. O nosso Senhor, ele que sabe o que é a dor de um sem-teto, porque ele não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Jesus sabe também o que é a dor da traição, porque ele foi traído pela multidão, porque ele foi traído por Judas, porque Pedro o negou, porque os seus discípulos viraram as costas para ele. Jesus também sabe o que é a dor da solidão, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, ele estava sozinho, como no Getsemane. Jesus também sabe o que é a dor da humilhação, porque ele foi pregado na cruz, ele foi cuspido, ele foi pregado nu e foi morto como um bandido. Jesus também sabe o que é a dor da enfermidade, porque ele tomou sobre si todas as nossas doenças. Jesus também sabe o que é a dor da morte, porque ele tomou o cálice amargo de Deus no seu lugar e no meu lugar. Mas Jesus, ele é aquele também que enxuga as nossas lágrimas. Jesus é aquele quem traz a paz que nós necessitamos. Jesus é aquele quem reverte quadros adversos. Aleluia. Creia em Jesus. Creia somente em Jesus, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso bom pastor. Vamos ler o verso 39 até o verso 43. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas sim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Irmãos, é de comum acordo de todos nós que só Jesus, somente Jesus tem o poder de ressuscitar um morto, e ele de fato ressuscitou Lázaro ao 4º dia. Mas aqui há uma ordem expressa de Jesus: tirai a pedra e desatai os nós. Isso significa que há coisas que eu e você precisamos fazer, mas nós somos cheios de querer terceirizar as coisas da nossa vida.
os fracassos, os problemas da nossa vida. E muitas vezes nós inferimos a culpa a Deus, aquele quem não tem culpa. Pelo contrário, é a nossa solução. Tirai a pedra e desatai os nós. Há coisas que eu e você precisamos fazer. Há coisas que nós precisamos cooperar. Marta diz ao Senhor: Senhor, já é quarto dia, já cheira mal, tirai a pedra? Como assim? Já é tarde, Senhor, tirar a pedra agora, já cheira mal, Senhor. Isso significa, irmãos, que muitas vezes eu e você temos pedras na nossa vida que nós não queremos arrancar. Senhor, mas agora, Senhor, já é tarde. Eu tenho 20, 30, 40, 50, 80 anos, eu venho praticando isso, eu venho fazendo isso, eu venho falando dessa forma, mas agora eu vou mudar, Senhor. Já é tarde, Senhor. Não adianta. Mas aí o Senhor dá ordem: tirai a pedra, desatai os nós. Irmãos, há coisas da nossa vida, há pedras da nossa vida, que eu e você precisamos arrancar, nós precisamos tirar. Porque há pedras na nossa vida que nós precisamos arrancar, olhando para o nosso passado, olhando para o nosso presente, olhando para o nosso futuro, porque há pedras em nós que já cheiram mal, há pedras que precisam ser arrancadas. Enquanto eu e você não tirarmos a pedra de dentro de nós que cheira mal, eu e você não iremos conseguir ver o milagre de Jesus na nossa vida. Por isso o Senhor nessa noite está dizendo para você: tirai a pedra. Tira a pedra, tira aquilo que interrompe a sua comunhão com o Senhor, tira aquilo que interrompe as suas orações de serem ouvidas. Arranca a pedra, tirai a pedra, desatai os nós. Mas aqui também há uma grande lição no verso 41 e no 42. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Repare, irmão, que aqui ainda não aconteceu o milagre. O Senhor só mandou tirar a pedra. Lázaro estava numa caverna escura. O Senhor manda: tirai a pedra. Neste momento, provavelmente, todos que estavam ali devem ter fixado os seus olhos para a caverna escura, esperando Lázaro. Qual foi a reação do Senhor? O que o Senhor fez? O verso 41 diz: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O Senhor, antes de fazer o milagre, antes de executar o milagre, Ele olha para cima, Ele dá graças a Deus, porque Ele sabe que aquele milagre é para a glória de Deus, e que Deus estava ali, e Ele fala tudo isso, Ele olha para o céu, para que as pessoas vejam e atribuam uma glória a Deus. Amém. Aleluia. Ele poderia até querer a glória para si mesmo. Ele é Jesus, Ele é Deus. Irmãos, é uma grande lição para nós, porque homens de Deus, Jesus é o nosso modelo. Homens de Deus, eles se preocupam em glorificar o Pai. Reparem, se homens de Deus glorificam a Deus, se eles glorificam a si mesmo, infelizmente, não é o exemplo que eu encontro na Bíblia. A preocupação de Jesus era glorificar a Deus, era glorificar o Pai. Mas aqui há uma outra lição também. As pessoas estavam fixadas olhando para a caverna escura. Jesus olhou para o céu, deu graças a Deus. Muitas vezes eu e você olhamos para a caverna escura do nosso problema e não olhamos
para cima para quem vai resolver o nosso problema, que é Deus. Talvez nós olhamos para a caverna escura, nos afundamos nela, nos atolamos nela e não saímos, porque nós não olhamos para cima, para quem vai resolver os nossos problemas. Surgiu um problema na sua vida? Não olhe para a caverna escura, olhe para Deus. Ele vai resolver os seus problemas. O que eu quero dizer para você essa noite é que Deus age, e Deus age no seu tempo. Talvez você não encontrou ainda o milagre, talvez o milagre não chegou até as suas mãos, porque há pedras que cheiram mal que você precisa arrancar. Talvez o milagre não chegou na sua vida, porque você tem olhado somente para o milagre e corrido atrás do milagre, mas não do Deus dos milagres. Talvez o milagre não chegou na sua vida, porque você tem sido egoísta, tem olhado para o próprio umbigo. Talvez eu tenha olhado para o meu próprio umbigo. Talvez o milagre não chegou ainda na sua vida, porque Deus, Ele está querendo te dar algo muito maior e algo muito melhor, para que você glorifique a Deus. Que nós, irmãos, todos os dias da nossa vida, creiamos, habitemos em Cristo, estamos unidos a Cristo, olha firmemente para o Senhor. Somente o Senhor é digno de receber a tua honra, Aleluia. a glória, o louvor. Só o Senhor é digno e ninguém mais. Esse era meu sentimento. Os irmãos podem fazer pequenos grupos, compartilhar pequenos grupos, 5, 6 pessoas por grupo, amém? Jesus é o Senhor.